é, qual é o papel do que nós chamamos na matemática de módulo de um número real, né? Em geral, né, quando a gente ouve falar de módulo, a gente, né, é exposto a isso de uma maneira muito assim, direta, né, no sentido de que, olha, módulo de um número é assim, né? Se o número for positivo, o módulo é ele mesmo. E se o número for negativo, você tira o sinal de menos. É mais ou menos assim que a gente é exposto, assim, né? Primeira vez que a gente se depara com o módulo de um número, não é mais ou menos isso que a gente ouve? Né? Nesse sentido, assim, o que que é o módulo de 4? Ah, o módulo de 4, 4 é positivo, então é ele mesmo. O módulo de 4 é 4. Agora, o módulo de menos 4, como menos 4 é negativo, o módulo é tirar o sinal de menos. E, portanto, o módulo de menos 4 também é 4. Né? É, confere isso daí, é mais ou menos assim que vocês foram expostos a, essa, a essa noção, né, do que é o módulo. É isso aí, né? E, e eu sei que, assim, chega uma hora que esse negócio começa a dar um nó na cabeça da gente, principalmente no momento em que a gente começa a introduzir, né? E a matemática, assim, ela caminha sempre no sentido da gente formalizar e abstrair as ideias, quando a gente começa a desenvolver o que a gente chama de pensamento algébrico, né? Eu falei um pouco sobre pensamento algébrico em uma das lives que eu fiz algumas semanas atrás. Se você olhar lá no meu canal no YouTube, eu não lembro o número da live agora, mas eu sei que o título dela é assim, o ser e não ser do número, algo assim, na qual eu falo um pouco sobre o desenvolvimento do conceito de variável e pensamento algébrico. Mas o que que acontece, né? Como é que essa ideia, essa coisa do pensamento algébrico se desenvolve? Ela se desenvolve a partir da necessidade que a gente começa a sentir de representar números, mas sem a necessidade de ter que particularizá-los. A gente, né, à medida que a noção de número começa a se desenvolver historicamente, a gente estabelece representações para eles. Então, a gente estabelece uma representação para o número um, para o número 2, né? A gente estabelece palavras, né, para se referir a esses números, né? Pro um, em português, a gente chama de um, né? Pro dois, dois, né? E assim por diante. Fica até redundante, porque eu já estou usando a própria representação, né? A própria palavra para, né? Então, é, e a gente estabelece também símbolos, né? Enquanto que a linguagem, a palavra, ela é própria da linguagem, né? Então, em português eu tenho uma palavra para o número um, no inglês eu tenho outra, no mandarim eu tenho outra, né? E cada língua vai ter a sua palavra. A gente estabelece uma representação simbólica que é universal, né? À medida que a gente introduz aquele símbolo, né? Aquele símbolo assim, e diz, olha, esse símbolo representa aquilo que nós chamamos de número um, né? Esse símbolo passa a ser universal, né? E universalmente compreendido, no sentido de que se a gente lê um artigo é, sei lá, em russo, você não vai entender nada do que está escrito, mas na hora que aparecer uma fórmula matemática, você sabe você sabe pelo menos que aquilo é uma fórmula matemática, porque a linguagem é universal, né? E assim essas representações de números ela foi se desenvolvendo, mas rapidamente a gente começou a perceber que há a necessidade muitas vezes de representarmos números que ou a gente não conhece, são as chamadas incógnitas, aquele número que é desconhecido, e se ele é desconhecido, eu não posso representar ele assim, porque isso aqui é conhecido, assim como o 2, né? O 3 é conhecido. Mas eu posso estar diante de uma situação que, olha, eu quero representar, por exemplo, ou sei lá, eu queria saber qual é a altura, um problema que Tales de Mileto encarou, inclusive, e resolveu, né? Eu quero entender como calcular a altura de uma pirâmide. Eu não consigo subir até lá com uma fita métrica e medir, inclusive, porque se eu conseguisse fazer isso, eu não conseguiria medir a altura, né? Que a altura é aquela coisa perpendicular e a pirâmide é assim, né?
E aí o problema dele era esse, como medir a altura da pirâmide? E percebam, a altura da pirâmide é um número, mas é um número desconhecido. E como representar isso? Eu quero descrever esse problema, eu quero encontrar meios para descrever esse problema. Vocês percebem que a gente precisa, de alguma forma, representar um número que eu, de antemão, não conheço, né? É essa necessidade que vai, aos pouquinhos, levando à necessidade de desenvolver o que nós chamamos de pensamento e de linguagem algébrica, que é pensar no número sem uma particularização, pensar no número sem o seu numeral, né? Pensar no número de uma forma geral, né? E aí, assim, a gente tem vários, várias, várias características, né, que esse número pensado sem o seu numeral podem assumir. Ele pode ter a característica de incógnita, que é o que eu estou falando para vocês, aquele número desconhecido. Mas ele também pode ter a característica de variável, né? Quando a gente está diante de um problema que envolve algum tipo de movimento, e a gente quer descrever esse movimento de alguma forma, a gente vai precisar da representação de números, mas de modo que esse número possa passear dentro de um conjunto de valores, né, para representar esse processo de variação e de mudança. Então eu vou precisar de uma representação para número que, óbvio, não vai poder estar atrelada a nenhum numeral, a nenhum símbolo como esse aqui, porque se tiver, a gente não consegue captar essa coisa do ser ou não ser, do ser e não ser, dessa variação. O número ora vai ser 1, ora vai ser 2, ora vai ser π, né? E por aí vai, né? Então, assim, essa segundo caráter, né, de número que a gente precisa representar na ausência do seu numeral. O terceiro é aquele que nós assumimos como conhecido, são números conhecidos, a gente costuma chamar de constantes, mas que a gente também não quer particularizar. É quando, não sei quantos aqui estavam na última live que eu fiz, quando a gente vai falar de função afim, né? A gente diz, olha, função afim, ela tem uma lei bem definida. A lei da função afim é f de x igual a x mais b. Nessa expressão algébrica que eu estou falando para vocês, x ele representa, ele tem o papel de ser a variável. X é aquilo que está variando. Agora tem outras duas letras aí, né? Na lei que expressa essa função, que são as letras A e B. As letras A e B, nesse contexto, elas não são variáveis, né? Mas elas também não são incógnitas. Elas não são valores desconhecidos que eu quero descobrir. A gente assume que A e B são conhecidos. Mas apesar de serem conhecidos, eu não quero chamar o A de 35 e nem o B de menos 7. Entende? Porque se eu chamar o A de 35 e o B de menos 7, eu vou estar falando de uma função afim em particular. Mas eu não quero particularizar. Eu quero tratar de maneira geral. Eu quero dizer qual é a expressão, a lei geral que representa aquilo ali. Aí eu faço uso dessa terceira característica que podem ter essa representação algébrica de número, que é a característica de número conhecido, mas que eu não quero particularizar, né? Inclusive, a gente meio que, claro, nesse processo histórico de desenvolvimento do pensamento algébrico, a gente vai ver esse número sem o seu numeral sendo representado de diversas formas, né? Os egípcios vão representar isso com uma palavra, eles usam a palavra Ra para representar esse número desconhecido, né? Os gregos vão representar isso através de um segmento. Para eles, um número desconhecido é um segmento do qual eu não conheço a medida. Basicamente é assim que eles pensam na variável. É a variável figura para o grego, né? E vão ter fases como essas até a gente chegar ali no século XV, XVI, né? Quando Viette, Descartes vão estabelecer essa forma simbólica que a gente utiliza de representar esse número sem o seu numeral através de letras, né? Então começa ali, a partir do século XVI, essa representação de números, seja enquanto incógnita, variável ou constante conhecida, mas que eu não quero particularizar, por meio de letras. E meio que assim, à medida que a gente foi modernizando isso, né, hoje a gente convenciona algo mais ou menos assim. As últimas letras do alfabeto latino a gente costuma usar para variáveis. Então, X,
Y, né? Z, a gente costuma usar para variáveis. E as primeiras a gente costuma usar para constantes, né? Aquilo que é geral, representa um número qualquer, mas que está fixado, a gente costuma usar as primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D, né? Então, vai representar uma função afim. Quais são as letras que a gente usa para... A letra que a gente usa para variável, X, via de regra, né? E as letras que a gente usa para as constantes, A e B. Então, a expressão fica A, X mais B, né? X é a variável, A e B são as constantes. Enfim, por que eu estou trazendo essa introdução sobre essa questão do pensamento algébrico? Porque o que parece bastante simples quando a gente está falando de módulo, de entender que, olha, o módulo de um número é assim, se ele for positivo, você só deixa como está, se ele for negativo, você tira o sinal de menos dele. Essa descrição, essa forma como a gente costuma entender o módulo, ela normalmente ela causa uma confusão enorme quando a gente casa essa ideia com a representação algébrica de número. Por quê? Porque se eu escrevo para vocês isso aqui, ó, se eu escrevo para vocês isso aqui, né, o módulo a gente costuma representar por essas duas barrinhas. Não sei se está dando para ver bem, gente, a lousa aqui. Deixa eu ficar aqui na minha imagem para eu ter uma noção melhor. Estão conseguindo ver aí, né? Beleza. Essa é a notação que a gente costuma usar para módulo, né? Duas barrinhas e o número lá dentro, né? Então, assim, me corrijam se eu estiver errado, mas se ao invés de x, aqui dentro eu colocar, eu dizer quem é o numeral, eu dizer quem é o número em particular, então se eu digo que aqui dentro, sei lá, é o 15, a gente sabe, não, claro, o módulo desse número é 15, né? Se eu colocar o sinal de menos aqui, a gente também não tem dificuldade aqui, né? O que é módulo de menos 15? Eu estou olhando para o número, eu estou vendo, é menos, eu estou vendo o sinal de menos lá. Eu estou vendo o sinal de menos, eu já sei que o módulo é tirar esse sinal de menos. Portanto, módulo de menos 15 é 15. E aí, sem problema, né? Sem nenhuma dificuldade. O problema vai acontecer aqui, ó. O problema vai acontecer quando a gente introduz a representação algébrica nessa história. Porque agora, o que é super simples quando eu falo de casos particulares, quando eu olho para o número lá e eu tenho que decidir só se tem um tracinho na frente dele ou não, aqui a história já muda um pouco de figura. Por quê? Porque agora eu estou olhando para um número, mas que está destituído do seu numeral. Vocês percebem? Agora, eu não. Assim, a gente consegue dizer se o x tem o tracinho de sinal de menos ou não? Ou seja, eu consigo dizer aqui, olhando para essa representação, se esse número que está sendo representado é positivo ou negativo? Tem algo nessa representação que me diz o sinal desse número? Tem alguma coisa? Será que, não, mas ó, é só a letra e não tem um tracinho na frente, então é positivo. Tá correto isso? Ou esse número poderia ser negativo, mesmo sem ter um tracinho na frente? Me digam, como é que vocês enxergam isso? Dá para saber o sinal desse número? Ele pode ser negativo, não pode, Matheus? Tranquilamente, né? Porque o x, ele representa essa coisa da variação. E essa variação, ela pode acontecer sobre qualquer ponto da reta, né? Então, a gente tem aqui, né? Os números reais representados sobre uma linha reta. Em algum lugar dessa reta, a gente coloca a origem, né, o número zero, né, o princípio de tudo ali. Né? E a gente decidiu, né, assim, por convenção, que os números positivos seriam representados à direita do zero, nessa linha reta. Né? Essa setinha aqui indica qual seria o sentido positivo, o sentido de crescimento. Né? Então, uma vez estabelecida a nossa unidade, né, aquela que determina qual que é o tamanho 1, eu posso dizer, ó,
aqui vai ficar o 1, aqui vai ficar o 2, e assim por diante, né? Mas da mesma forma, se para a direita eu coloco os números positivos, para a esquerda eu vou colocar os números negativos. Né? Para a esquerda eu vou colocar os números negativos. Ok? E quando eu represento de maneira algébrica, né, um número que percorre o conjunto dos números reais, esse número ele pode estar aqui, pode ser um número aqui, como também poderia ser um número aqui. Ou seja, o x ele não carrega em si nenhuma informação sobre qual é o seu sinal. Ou seja, a gente não sabe de antemão qual é o sinal de x, porque x é simplesmente uma representação algébrica de qualquer número que pode estar em qualquer posição nessa linha reta. Portanto, pode ser positivo, pode ser negativo. Né? De antemão, a gente não sabe dizer. Agora, se eu estou diante dessa situação, como então conceituar a noção de módulo? Né? E claro, assim, eu estou falando aqui, e tenho certeza que vocês já viram essa maneira algébrica, essa forma algébrica de conceituar o módulo. Né? Vocês provavelmente já viram isso. Ó, o módulo de x é uma coisa, se x é positivo, e outra coisa, se x é negativo. Viram ou não viram? Digam aí para mim, sim ou não? Já viram essa expressão para definir o módulo? Ó, módulo de x é igual. E aí alguma coisa escrita lá. Uma coisa se x é positivo, outra coisa se x é negativo. Já viram isso ou não? Digam aí para mim. Já, né, Matheus? Juliana também está dizendo que sim. Né? O que vocês viram, certamente, era alguma coisa assim. Alguma coisa assim. O módulo de x igual a x, se x é maior ou igual a zero, e menos x, se x é negativo. Algo mais ou menos assim, não foi? Que vocês viram? E aí, assim, para quem tem aí um pouquinho mais de experiência com isso, para quem já encara isso de maneira natural, isso daqui é ok. Eu olho para isso e falo, não, realmente faz sentido. Agora, para quem teve, assim, a visão sobre o que é módulo, restrita aquela coisa de se é positivo, fica igual, e se é negativo, é só arrancar o sinal de menos, isso aqui dá um nó na cabeça. E por quê? Porque, primeiro, uma coisa que a gente aprende é o módulo é sempre positivo, né? O módulo de número é sempre positivo. E só que aí eu olho para essa expressão e aqui em cima até que normalmente vai bem, né? Ah, se o número for maior ou igual a zero, o que significa ser maior ou igual a zero? Significa, quer dizer, essa relação de ordem que a gente estabelece é assim: um número é maior que outro se ele estiver à direita, né, do outro em relação às suas posições na reta. Então, os números maiores ou iguais a zero são aqueles que estão para cá, ou seja, são os que a gente chama de positivos, né? E se o número é positivo, ou seja, se ele não tem aquele sinalzinho de menos na frente, a gente simplesmente mantém a mesma coisa. Então aqui, beleza, é aquilo lá. Módulo de 5 é 5, né? O problema, né, o nó costuma dar quando a gente vem aqui para a linha de baixo, né? Porque há uma certa estranheza quando a gente olha para isso e fala, peraí, mas se o módulo é sempre positivo, por que tem um sinal de menos aqui? Né? Então, e assim, eu já vi muita assim, bagunça acontecendo na nossa cabeça por conta dessa expressão que eu coloquei aqui, que, olhada desse jeito aqui, ela assim, ela tá naquela linguagem mais rigorosa, mais formal que a gente estabeleceu, mas ela também, a expressão em si, ela dificulta um pouco a gente captar e a gente enxergar aquilo que é a pergunta do Matheus. Mas, afinal de contas, o que é módulo? Porque isso aqui até pode dizer assim, ó, dado qualquer x, o módulo atua assim.
mas isso aqui não diz o que é o módulo, né? Então, permita-me dizer para vocês o que é o módulo e para que serve o módulo. O módulo, ele tem um papel exclusivo na matemática, né? E o papel que o módulo tem é nos ajudar a formalizar matematicamente a noção de cálculo de distâncias. Então, assim, nos seus primórdios, assim, né, o desenvolvimento histórico dessa função módulo, né, dessa coisa que a gente chama de módulo, ela nasce a partir da necessidade de se calcular distâncias e, consequentemente, a necessidade de formalizar esse cálculo de distâncias, esse medir distâncias dentro da linguagem matemática que a gente vai estabelecendo aos pouquinhos, certo? Então, o que é um módulo, né? Dito assim, de maneira bem assim, imprecisa, mas captando a essência mais primitiva da necessidade do módulo, o módulo é a ferramenta matemática que nós construímos historicamente para nos possibilitar calcular distâncias, certo? Para que serve módulo, então? Para calcular distância. É isso, né? Bom, mas, assim, a própria ideia de distância, vocês concordam comigo que a ideia de distância, ela é meio axiomática, né? Vou estar aproveitando uma expressão aqui que a gente usou bastante no último plantão, né? A gente falou um pouco sobre o que é o axioma, o que é né, o resultado, né, o teorema e tal, e se concordam que a noção de distância, ela é meio axiomática, ela é meio da nossa intuição. A nossa intuição, ela olha para a vida em si, a gente enxerga algo que nós daremos o nome de distância, né? A gente percebe que, olha, por exemplo, de onde eu estou aqui para, sei lá, o cômodo aqui do lado, há uma distância, né? E, claro, a gente começa a perceber que, olha, se você quiser dar uma linguagem, se você quiser atribuir a essa distância um número, por exemplo, então você precisa de algumas coisas. Por exemplo, você precisa estabelecer uma unidade de medida, né? E isso foi sendo estabelecido, né? As primeiras unidades de medida que foram aparecendo foram aquelas que eram estabelecidas utilizando-se partes do corpo humano, né? Então, vocês conhecem provavelmente aquela unidade de medida que a gente chama de pés. Já ouviram falar de coisas medidas em pés, né? O que é a medida em pés? É literalmente botar um pé na frente do outro e ir contando quantos pés cabem, né? Aí você fala, pô, mas se eu meço, isso vai depender do tamanho do meu pé, né? Claro, mas são as limitações inerentes a esse processo, né? Por isso que a gente precisou ir caminhando para uma uniformização, né? Hoje a gente tem um sistema internacional de unidades que estabelece um padrão, né? Que é seguido pelo mundo inteiro, exceção dos Estados Unidos, que gostam das suas próprias unidades de medida, né? Mas enfim, pés é uma medida, polegadas, né? Que a gente usa bastante para monitores, né? Coisas assim, a gente costuma medir sempre em polegadas, tem a ver com o tamanho do polegar. Côvado, não sei quantos já ouviram a unidade de medida côvado, que é basicamente o tamanho aqui da mão até o cotovelo, né? E, enfim, né, a gente estabelece unidade de medida para poder ter condições de medir algo, né? Digamos que assim, quando a gente estabelece uma representação de números reais sobre uma linha reta, aqui, nessa representação, fica pressuposto uma unidade de medida. Você consegue perceber isso? Consegue perceber que aqui, à medida que eu desenhei que eu dispus, né, esses números aqui sobre essa linha reta, eu acabei de introduzir uma unidade de medida, né? Qual é essa unidade de medida? É aquela cujo tamanho é esse aqui, ó, né? Isso aqui é a minha unidade de medida. Quer dizer, quanto mede 1? O 1 mede aquilo que tiver o mesmo tamanho da minha unidade de medida, né?
Quanto medirá 2? 2 medirá aquilo que mede 2 vezes a minha unidade de medida, e assim por diante, né? Está claro, gente, até aqui? Algo que eu falei, assim, não está fazendo sentido para vocês? Me deem um retorno aí para saber. Qualquer coisa a gente pode voltar, tratar alguma coisa com mais cuidado. Por enquanto, ok. Maravilha. Bom, legal. Então, a gente estabelece essa, né, de maneira assim, intuitiva, essa noção de distância. E ainda apelando para essa intuição, né, ligada a essa coisa da medida, vocês concordam comigo que tão intuitivo quanto o processo de medir, quanto o processo de calcular uma distância, é também intuitivo o fato de que distâncias são coisas que serão sempre positivas? Uma vez que a gente entende o caráter, o papel do número negativo, né? Vocês concordam comigo que aquilo que a gente chama de distância só ganha sentido, pelo menos essa visão mais comum, né, que a gente tem a respeito da distância, ela só ganha sentido quando quando eu a trato no universo dos números positivos? Vocês concordam que assim, a gente não consegue dar um sentido bem definido para algo como, olha, a distância desse ponto até esse é igual a -3? Vocês percebem que, assim, soa esquisito? Né? Assim, meio que não faz sentido. Como a distância entre dois pontos poderia ser negativa? Vocês concordam que, assim, é também axiomático que distâncias serão sempre números positivos? Concordam, sim ou não? Sim, beleza. Né? Concordam também que distância será zero em tem uma única possibilidade para a qual a distância entre dois pontos seja zero? Qual é essa possibilidade? Quando você estiver falando do mesmo ponto. Exatamente, Matheus. Né? A distância só será zero se eu estiver calculando a distância entre uma posição e a mesma. Né? Então, a distância entre esse ponto e ele mesmo é zero. Caso contrário, se forem dois pontos distintos no espaço, a distância sempre será positiva, por mais próximos que eles possam estar. A distância pode ser algo muito pequeno, mas jamais será zero, a menos que estejamos falando do mesmo ponto, ok? Então, nesse sentido, beleza, uma vez estabelecida a unidade de medida, uma vez que eu já dispus o meu conjunto dos números reais por meio da sua representação geométrica, né, através de uma linha reta, o que é módulo? O que a gente vai passar a chamar de módulo de um número? Bom, módulo de um número, então assim, isso aqui, na verdade, é o fim de uma história. O começo dessa história é assim: módulo de um número é igual a, eu vou escrever, distância desse número, estou representando aqui, né, usando a linguagem algébrica, até o zero. Até zero. Isso é o que, assim, da maneira mais primitiva, assim, mais, né, mais intuitiva, o que a gente poderia dizer que é o que o conceito de módulo tenta recuperar. O que o conceito de módulo tenta descrever. Então, módulo de um número é pura e simplesmente a distância desse número até o zero. Tá bom? Então, assim, se quiséssemos dar assim aquela que é a definição menos formal e mais intuitiva de módulo, é essa aqui. Né? Então, o que é módulo? Módulo é aquele objeto que visa, aquela função que visa
calcular a distância daquilo que você coloca ali entre as duas barrinhas até o zero, né? Então, nesse sentido, o que seria o módulo do número 2? O módulo do número 2 é a distância a que o número 2 está do zero, né? Agora, qual é a distância que o número 2 está do zero, né? Como é que a gente mede essa distância? Medir é, a partir da unidade de medida que a gente tem estabelecida, passar a fita métrica e contar quantas daquelas unidades cabem. É claro que, assim, quando a gente está falando de medida, esse tamanho pode ser quebrado, né? Pode ser que caiba, sei lá, 2 unidades de medida, mas falte um pedacinho que eu vou ter que quebrar a minha unidade, eu vou ter que partir a minha unidade para poder descrever isso, né? E é esse processo de partir a unidade que leva, né, a esse desenvolvimento da noção de número racional, certo? Mas o que é o módulo de 2, portanto? É a distância de 2 até o zero. Põe a fita métrica entre 0 e 2 e vê quantas unidades de medida couberam ali. Nesse caso, a resposta é bem óbvia, né? Qual é a distância do número 2 até o número 0? 2, exatamente. É por isso que a função modular nunca cruza o eixo x e é espelhada, por causa que não existe distância negativa. É exatamente isso, Matheus. Vamos tentar ir caminhando assim, gradativamente, até chegar nesse ponto que você está se referindo, né? Mas é exatamente esse o ponto que você está colocando mesmo. Beleza. Então, o módulo de um número é a distância dele até o zero. Agora, a partir desse ponto de vista, digam para mim, quanto deve ser o módulo sei lá, menos 3? Quanto deve ser o módulo de menos 3? 3, né? E por que 3? Porque, de novo, o módulo de menos 3 nada mais é do que a distância de menos 3 até o zero. Bota a fita métrica aqui e mede quantas unidades cabem aqui, né? A hora que a gente medir, a gente vai ver que vai caber né? 2, 3 unidades. Portanto, a distância de menos 3 até zero é exatamente a mesma que, que a distância de 3 até o zero, né? Nesse sentido, a gente começa a perceber que há uma simetria, né? Na verdade, assim, a gente já tinha percebido essa simetria, mas essa simetria ela passa a ficar relevante do ponto de vista do módulo no seguinte sentido. Existe um número que é simétrico ao número 3. Se eu imaginar o número 0 como se tivesse um espelho passando aqui, né? Existe um número que é o reflexo do número 3 por meio desse espelho, que é exatamente o menos 3, né? Reflexo em que sentido? Está a uma mesma distância do zero. Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho menos 3, e ambos estão a uma mesma distância da origem, do zero, né? Que é 3, nesse caso. A esses números que nós encontramos nessa posição simétrica em relação ao zero, a gente costuma dar o nome de opostos, né? Já viram essa expressão? Opostos, né? O que é o oposto de um número? O oposto de um número é aquele que se encontra em posição simétrica a ele em relação ao zero, na linha, na reta real. Certo? Já viram essa palavra? Já ouviram essa palavra? Já, né? Maravilha. Agora, então, beleza. Quem seria o oposto do número 2? Né? Quem seria o oposto do número 2? Menos 2. Agora, quem seria o oposto do número menos 4? Quem seria o oposto do número menos 4? 4. Né? 4. Nesse sentido, a gente amplia o papel desse sinalzinho de menos aqui, né? Esse sinalzinho de menos, ao que tudo indica, historicamente, a matemática emprestou, os matemáticos emprestaram essa notação dos comerciantes. Eles, às vezes, iam
ali dependendo do que comerciavam, né, sei lá, o cara tem uns sacos de feijão lá, e aí o saco normalmente teria, não sei, né, não tenho nem ideia, 20 quilos de feijão. E aí, num dia, ele vendeu 5 quilos ali, né? Mas ele tirou 5 quilos de um saco que teria 20. Ele ia lá e colocava 5 e um tracinho na frente para ele saber que dos 20 originais, tirou 5 dali. Então ele sabe qual que é a quantidade que tinha. E aí, aparentemente, esse hábito dos comerciantes foi emprestado pela matemática para representar um número negativo. Só que nesse sentido que eu estou colocando para vocês, o papel desse tracinho, ele transcende o de simplesmente representar um número negativo. Na verdade, a gente pode utilizar o tracinho para representar não que aquele número é negativo, mas para representar o oposto de um número. Então, o que seria nesse sentido menos 2, né? O que significa isso, né? Bom, menos 2 pode ser encarado como esse menos significando o oposto de 2, né? Que a gente concordou aqui que é o que a gente já chamava de menos 2, né? Agora, o que seria menos menos 2? Ora, menos menos 2 é o oposto desse número, ou seja, é aquele número que está em posição simétrica a menos 2 em relação ao zero, né? Que é exatamente 2, né? É o famoso menos com menos dá mais, né? Que é aquela regra que a gente aprende lá nos primórdios, né, dos nossos estudos, e normalmente, assim, é difícil de ganhar sentido isso daí, né? Ok, gente, como que estão aí até aqui? Tá tranquilo? Beleza. Então, maravilha. O que significa, então, ter um sinal de menos na frente de um número? Significa que eu estou olhando para o oposto dele. Tá claro isso para todo mundo? Né? Então, o sinal de menos agora para de ser simplesmente um elemento que vai dizer da qualidade daquele número. Ou seja, se tem um sinalzinho de menos é porque ele é negativo. Não. Aqui, por exemplo, ó, tem um sinal de menos aqui, mas esse número que tem um sinal de menos na frente não é negativo, né? Aliás, a gente percebe rapidinho que quando eu tenho um número positivo e eu olho para o oposto dele, esse número será negativo, né? E vice-versa. Quando eu tenho um número negativo e eu olho para o oposto dele, para o simétrico dele em relação ao zero, esse oposto desse número negativo será, por sua vez, um número positivo. É o que a gente está vendo aqui, né? O oposto do número menos 2 é 2, que é um número positivo, certo? Beleza, agora vamos manter essa ideia, vou lembrar do conceito de módulo, que é distância daquele número até o zero, e vamos pensar aqui como seria, né? Então vamos lá, deixa eu apagar esse x aqui por enquanto, né? Então, imagina que esse aqui é o ponto x que a gente está considerando, certo? Esse aqui é o x que a gente está considerando, e eu quero dizer quem é o módulo desse x, que eu estou representando exatamente naquela posição ali, né? Nessa posição que eu estou representando o x, qual é o sinal dele? Qual é o sinal desse x aqui, que está sendo representado? Positivo, né? E eu sei que eu sei que o módulo de x é a distância de x até o zero. Portanto, qual é o módulo desse x? Ou seja, qual é a distância desse ponto até o zero? Quanto mede essa distância aqui? Ó? Gustavo está dizendo que é x, o Matheus também. Todo mundo concorda que essa distância é exatamente x? Né? É x essa distância. E por que é x? Porque esse número é positivo. Né? Então, dizer que a distância de x até zero é igual a x, nesse caso, não fere aquele princípio de que distâncias
são sempre números positivos, né? Agora, onde é que vai aparecer a questão aí a ser resolvida, né? Deixa eu apagar esse cara aqui. Então, vamos supor agora que o x que a gente está considerando seja esse camarada, né? E agora eu quero saber quem é o módulo de x, né? Eu quero saber quem é o módulo de x. Nesse caso, qual é o sinal de x? Qual é o sinal de x nesse caso aqui? Negativo. Perfeito, né? E a gente já entendeu que o módulo de x é a distância de x até o zero. Portanto, o módulo de x é isso aqui, ó. Né? O módulo de x é essa distância. Agora, quanto vale essa distância? Essa distância vale x? Continua sendo x? Vamos pensar nessa afirmação. Ela pode continuar sendo x? Sim ou não? Essa distância pode continuar sendo x? Ou se eu disser que essa distância é x, isso vai causar alguma contradição com aquilo que a gente está assumindo acerca do conceito de distância. Essa distância pode ser x ou não? Então vamos lá, Matheus. Olha só. E assim, esse é o ponto-chave do negócio. É aqui que normalmente as coisas ganham uma trava, assim, que é importante a gente bater nessa tecla. Vamos então assumir que a distância de x até zero seja x, tá bom? Então, vamos destacar duas coisas. Primeiro, o sinal desse x é positivo ou negativo? Desse x aqui. Negativo. Distância pode ser negativa? Não. Portanto, essa distância pode ser x? Sim ou não? Não, né? E por que não? Porque se x é negativo e se distâncias nunca serão negativas, então a distância, nesse caso, não pode ser x, né? Isso é o chamado silogismo, né? Se a gente tem duas premissas sendo satisfeitas, quais sejam x é negativo e nenhuma distância pode ser negativa, a partir dessas duas premissas, a conclusão lógica que chegamos é a distância não pode ser x, né? Essa é a conclusão lógica. Tá, mas, ao mesmo tempo que a distância não pode ser x, a gente sabe que essa distância tem algo a ver com x, né? Essa distância tem algo a ver com x, mas que não é x. Agora, quando o número é negativo, né? Quando a gente particularizava, por exemplo, se fosse um -3, a gente sabia o que fazer. Não, módulo de -3 é só arrancar o sinal de menos. O problema é que eu consigo arrancar o sinal de menos do x? Dá para arrancar o sinal de menos do x? A gente não está nem vendo o sinal de menos, porque o sinal de menos está escondido na representação algébrica. Vocês conseguem perceber isso? Ele tem um sinal de menos guardado lá dentro dele, porque pela posição que ele está ocupando na reta. Mas eu não consigo ver o sinal de menos. Então, como é que eu arranco o sinal de menos que eu não consigo ver? Bom, aí a gente percebe que quando eu digo que o módulo de -3 é 3, né, ou seja, a distância de -3 até o zero é 3, eu na verdade estou percebendo o seguinte: ó, a distância de -3 até zero é a mesma distância
de 0 até aquele que ocupa aquela posição simétrica ao menos 3. Aquele que nós chamamos de oposto do menos 3, que sabemos ser o 3, certo? Agora, como é que a gente denota o oposto? Agora, nesse sentido, né? Então, a distância de x até 0 não pode ser x, mas vocês concordam que esse x, esse número negativo, ele tem um simétrico aqui do lado de cá? Concordam que ele tem um simétrico? Né? O simétrico dele é só pegar aqui, ó, a mesma distância, né? A mesma distância e algo mais ou menos assim, né? Aqui está o simétrico de x, né? Ou como a gente está chamando, né? O oposto, né? O oposto de x. Ele está aqui. Ele está nessa posição, né? Agora, qual é a notação? A gente não escreve oposto de x igual eu fiz aqui, né? A gente estabelece uma simbologia para representar o oposto. Qual é a simbologia que a gente usa para representar o oposto? É aquela que a gente emprestou dos comerciantes. É o sinalzinho, é o tracinho, né? O que esse tracinho faz? Esse tracinho, ele passa agora a ser usado na matemática para representar, não que aquele número é negativo, mas para representar o oposto do número que eu coloquei ali. Então, se x é um número dado, quem é o oposto de x, ou como representaremos o oposto de x, né? Algumas conversas aí para trás, o Gustavo tinha colocado a representação e o Matheus colocou aqui novamente. Exatamente. O que é menos x? Perceba, menos x não está dizendo que, agora eu estou falando de um número negativo. Não. Menos x significa uma única coisa. Estamos falando daquele número que é o oposto de x. Daquele número que está em posição simétrica a x em relação ao zero. Então, esse número aqui, esse oposto de x, nós representamos exatamente assim. Agora você fala, pô, mas não tá esquisito isso? Porque o número tem um tracinho de menos, mas ele tá do lado direito, ou seja, ele é positivo. Tem algum problema aqui? Ou assim, isso pode acontecer? Pode. E por que que pode? Porque o que significa menos x estar do lado direito? Ora, significa que x estava do lado esquerdo, né? Então, se eu estou representando um número algebricamente por uma letra, e o sinal desse número é negativo, né? E eu quero considerar o oposto desse número, eu não tenho como arrancar o sinal de menos de lá, porque é uma representação algébrica. Mas eu sei captar o oposto sem ter que arrancar o sinal de menos. Na verdade, ao invés de arrancar o sinal de menos, eu coloco o outro, né? Porque, lembrem, menos com menos dá mais, né? Então, a hora que eu pego um x que é negativo e coloco um sinal de menos, eu estou fazendo meio que um menos com menos aí. Por isso eu jogo lá para o outro lado. Por isso isso vai dar um número positivo. Então, de novo, né? Vamos voltar à nossa pergunta. A distância de x até zero não pode ser x, porque x é um número negativo e distância nunca pode ser negativa. Mas, nesses casos, quando o número é negativo, a gente diz que a distância, né, a gente percebe que a distância desse número até o zero é exatamente a mesma distância que o oposto dele até o zero. E o oposto dele é positivo. Portanto, vou perguntar de novo. Quem é a distância de x, desse x aqui, até zero? Nesse caso, quanto vale essa distância? Quanto vale essa distância? Menos x. Exatamente. E vocês percebem que nesse caminhar, né, pautado na ideia de distância, naquilo que a gente sabe que distância tem que ser e aquilo que distância não pode ser,
a gente chegou àquela expressão que é o que a gente se depara, aquela expressão algébrica para o módulo, né? Módulo de x é x se x é maior ou igual a zero, e menos x se x é negativo. De onde vem isso? Vem exatamente da noção de distância, né? Quando eu olho para o espírito da coisa, quer dizer, o objetivo aqui é calcular a distância, eu entendo que distância não pode ser negativa, pronto, a gente está diante das condições necessárias para construir algebricamente a expressão que vai descrever essas distâncias aí na prática, né? E, e é isso aí. Uh, Pô, legal. Legal que fez sentido, Matheus. E assim, é o que eu tenho falado nos vários encontros que eu tenho feito aqui usando o Google Meet, assim, eu não tenho compromisso com o tempo, então, assim, gastamos 1 hora para responder uma pergunta curta, né? E se não temos esse compromisso com o tempo, então podemos aproveitá-lo da melhor forma né, o objetivo é que essas ideias ganhem profundidade para vocês, assim, eu entendo, assim, quando você me diz que algo que você não entendeu em anos, porque, embora tenham sido anos, foram anos de exposição meramente superficial. E é assim, não é por culpa do seu professor, né? O seu professor fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha. Mas é o nosso próprio sistema educacional que está totalmente fragilizado, doente, na verdade, e, assim, não nos leva a reflexões, não nos leva a questionamentos. Falando de matemática, ainda menos ainda, né? Tudo se resume a decorar uma fórmula e aplicar no exercício, né? Assim, mais do que isso, não, não temos nada que somos levados, assim, a questionamento, a algo mais profundo, algo que nos leve a reflexões, né? Então, assim, se nessa 1 hora conseguimos cumprir esse papel, eu me dou por satisfeito e feliz de ter cumprido o papel desse nosso plantão aqui, né? Bom, para a gente encerrar, gente, me deem só um segundo. É, eu queria, assim, aproveitar, né, caso vocês tenham aí um tempinho para ficar aqui comigo ainda, para a gente levar essa discussão nossa aqui para o nível da representação gráfica de função, que foi até algo que o Matheus mencionou aqui acima, né, então é por isso que não corta, né, vocês têm um tempinho ainda? Estão aí já cansados? Acho melhor encerrar? O que vocês me dizem? Podemos ir mais alguns minutinhos? Como é que vocês estão por aí? Bem tranquilo? Beleza. Maravilha, gente. Então vamos aproveitar aqui mais um tempinho para a gente olhar para essas questões aí dessa forma, né? Inclusive porque a representação gráfica, ela traz elementos mais visuais, né? Ela deixa algumas coisas mais claras para a gente também. Então vamos lá. A melhor forma da gente enxergar assim a representação gráfica do módulo é a seguinte: suponha que queiramos representar graficamente a função a função
que atribui a cada x ele mesmo. A cada x ele mesmo. Né? Qual é o aspecto, qual é a forma do gráfico dessa função, que a cada x atribui, associa ao próprio x. Né? Então, se você pega um x aqui na linha horizontal, aquela linha que guarda os elementos da variável independente, né, do nosso movimento, a cada x aqui, a gente vai associar x na linha vertical. Né? É uma reta, como o Matheus está dizendo, e ela é uma reta bem, bem particular e específica, né? É aquela reta que acho que é bissetriz o nome que a gente dá para isso, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares, como o Matheus está dizendo, né? Bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, ou seja, é aquela reta que vai dividir esses dois quadrantes ao meio. Ou seja, essa linha reta assim, ó, né? Deveria ter passado pelo zero, né? Vou tentar melhorar um pouquinho, ou seja, aqui. Sim, sim. É essa linha reta aqui, né? Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, 1 aqui, né? Se aqui é 1, então nessa representação, aqui também é 1. Se aqui é 2, então aqui também vai ser 2. Vou fazer aqui atrás também. Se aqui for menos 1, a imagem também é menos 1. Se for menos 2, a imagem também é menos 2, e assim por diante, né? A imagem de x é sempre x. Né? Essa é a função identidade. Beleza. Agora, como é que a gente faz para enxergar a ação da função módulo de x? Então, suponha que agora a gente quer olhar para como age, ou qual é a representação gráfica da função módulo de x. Para isso, vamos olhar aqui para tentar entender um pouquinho assim, né? Quando eu falo de valores de x que estão, né, lembrando que esse pontinho aqui, esse cruzamento entre as duas retas, é o zero de ambas, né? Então, aqui nesse ponto, o x seria igual a zero, né? E f de x também é igual a zero. Essa reta passa pela origem porque aqui eu estou representando a função identidade, portanto, f de zero é ele mesmo, zero, né? Então, daqui para cá, eu estou olhando para os valores positivos de x. E daqui para trás, os valores negativos, né? Quando eu olho para a representação gráfica, uma coisa que a gente percebe é o seguinte: aquela parte do gráfico que fica para cima do eixo horizontal, do eixo x, corresponde àquela parte do gráfico referente aos valores positivos daquela função. Ou seja, no caso dessa reta, os valores positivos estão aqui, ó, né? Estão para cima do eixo x. E os valores negativos estão aqui, ó, essa parte aqui que está para baixo do eixo x, certo? Então, do ponto de vista do gráfico, você quer saber onde a função assume valores positivos? Olha em que partes o gráfico dela, o desenho do gráfico dela fica para cima do eixo x. E os valores onde ela será negativa são os valores que ficam para baixo do eixo x, certo? Agora, beleza. Eu quero, a partir dessa função aqui, entender como é a representação gráfica da função módulo de x, né? F de x igual a módulo de x. Se eu só olho para x positivo, né? Se eu só estou olhando para x positivo, quem é, né? Qual é o resultado que a gente obtém quando a gente calcula módulo de x e quando x é positivo? Consegue me dizer? Vai dar valores positivos, mas mais do que isso, se x é positivo,
Então, módulo de x é igual a quanto? Igual a x, exatamente. Então, percebem que, para esse lado de cá, para esse pedaço da reta aqui, que é quando, que corresponde aos valores positivos de x, a imagem da função módulo é a mesma da função identidade? Porque se x é positivo, módulo de x é x. Portanto, a função módulo, quando x assume valores positivos, é exatamente a mesma que a função identidade. Tudo bem? É a mesma função. Não estamos falando de outra função, mas isso só para valores daqui para frente. Portanto, esquece aqui para trás, tá? Por enquanto. Como é o gráfico da função módulo nesse pedaço aqui, ó, nessa parte aqui, só nessa parte positiva do eixo x. Como é o gráfico da função módulo nesse pedaço? Como que é? É o que a gente está vendo, né? Assim, eu costumo, quando eu estou dando aula presencial, eu costumo falar assim para os meus alunos, ó, alternativa A, né? Exatamente esse desenho que está aparecendo aqui, alternativa B, qualquer outra coisa que não seja esse desenho que está aparecendo aqui. A ou B? A, muito. Exatamente. Ou seja, se x é positivo, o gráfico do módulo já está dado, porque ele é igual ao gráfico da função identidade. É esse aqui, ó. Eu vou reforçar aqui com outra cor. Então, esse aqui é o gráfico do módulo de x, né? O gráfico do módulo de x quando x é positivo, certo? Agora, entendido como é o gráfico nessa parte, vamos olhar para como seria o gráfico na outra parte, né? Então, então vamos lá. Do lado de cá, a função identidade é assim, menos um está associado ao menos um, menos 2 está associado ao menos 2. Agora, se eu estou falando da função módulo, a quem estará associado o valor x igual a menos um? Ou seja, quem é módulo de menos um? 1. Então, enquanto a função identidade levava nesse cara aqui embaixo, a função, a função módulo vai levar no oposto dele, né? Vai levar no oposto dele. Oposto de menos um, 1. A função identidade levava menos 2 no menos 2. A função módulo vai levar o menos 2 em quem? No 2. Exatamente. No 2. De um modo geral, para x passeando aqui no lado esquerdo do eixo x, né? Para x assumindo valores negativos, o módulo de x será sempre menos x, sempre o oposto, né? Aqui acontece um movimento interessante. Qual vai ser aqui eu só desenhei 2 pontos no gráfico, né? Claro que no gráfico dessa função tem mais uma infinidade de pontos aí. Como é que eu posso enxergar isso geometricamente? É como se a gente pegasse para essa parte do gráfico, que é aquela parte que corresponde aos valores negativos, e fizesse como que um reflexo, como se eu olhasse para o reflexo dessa parte do gráfico em relação ao eixo X encarado como se fosse um espelho. Então, se o eixo X fosse um espelho, qual seria o reflexo dessa parte do gráfico que está para baixo do eixo X? Qual seria o reflexo disso daí? Olhando aqui para o desenho, meio que a gente consegue ver, né? O reflexo né, vai, obviamente, passar por esses 2 pontos que a gente está vendo ali. E o que a gente vai encontrar como sendo esse reflexo aí? É isso aqui, né? Imagine que isso seja uma reta, tá? Certo? Agora, como eu desenhei isso daqui só
como auxiliar, né? Então, agora eu apago essa parte. E o que a gente obtém é a representação gráfica, representação geométrica da função modular, da função f de x igual a módulo de x. Tá? Essa função tem alguma parte do seu gráfico ocupando essa região abaixo do eixo x? Sim ou não? Não. E por que não? Porque módulo é uma função que calcula distâncias. E distância não pode ser negativa. Né? Portanto, é natural que, se eu estou falando de módulo, então a representação gráfica não vai poder ter partes para baixo do eixo x. Tem um único valor em que a função módulo encosta no eixo x. Né? O que seria encostar no eixo x? Significa assumir o valor zero. Né? Tem um único ponto onde essa função módulo assume o valor zero. Em que ponto é esse? Qual é o único ponto, o único valor de x tal que módulo de x é zero? O zero. É aquela coisa, né? A distância de um número até o zero só será zero se esse número for o próprio zero. Né? Se for qualquer coisa que não zero, a distância já será positiva. Né? É o que a gente vê representado aqui. Ficou claro, gente, isso? Maravilha, senhores. Show, muito bom. Só para complementar isso, às vezes você está lá diante de uma situação assim, esboce o gráfico da função módulo de x ao quadrado menos 3x mais 1. Né? Aí você fala, nossa, como é que eu vou esboçar o gráfico dessa função com módulo aí, né? Se você conhece o gráfico da função que está dentro do módulo, esboçar o gráfico da função colocando o módulo fora é bem tranquilo. Vou só mostrar isso aqui para vocês e a gente já termina. Suponha que esse seja o gráfico da função original. Por exemplo. Certo? Uma função maluca aí qualquer. E aí, esse aqui é o gráfico de f de x, e eu quero, né? Esse é o gráfico de f de x. Vou colocar aqui. Esse aqui é f de x. E eu quero representar o gráfico de módulo de f de x. Né? Pelo que a gente viu aqui até agora, vocês têm uma pista, assim, tá aqui, o desenho do gráfico da função f de x. Como, a partir disso, eu esboço o gráfico da função módulo de f de x? Espelha pelo eixo x, mas o gráfico inteiro, eu vou espelhar o gráfico inteiro em relação ao eixo x? Só as partes negativas. Exatamente isso. Né? Então, esse pedaço aqui está para cima do eixo x, portanto é positivo. Então aqui o gráfico do módulo não vai mexer nada. Aqui continua igual, continua igual. Agora chegou aqui, essa parte aqui vai ser refletida, né? Porque essa parte que é negativa, o módulo vai fazer virar positiva. Então vai ocasionar essa reflexão, e aí a gente vai encontrar algo assim, né? Nesse pedaço aqui, de novo, ela é positiva, portanto o módulo não mexe. O módulo vai ser assim. Ó. Se é positivo, o módulo é exatamente a mesma coisa que a função. Agora aqui de novo, daqui até aqui, negativo, de novo vai acontecer um reflexo. E daqui para frente, de novo, voltou a ser positivo, e portanto o módulo não faz nada. E aí o gráfico ficaria né, essas montanhazinhas aí, né?
e pronto. Né? Então você tá lá, quero fazer o gráfico de uma função que é módulo de alguma coisa. Se você souber fazer o gráfico da coisa que está lá dentro, na hora de fazer o gráfico do módulo é só usar esse princípio e tá feito.